times voltando de férias, com mudanças, sem contar com força máxima, reforços que ainda não se apresentaram em condições de jogar. Então, na verdade, um embrião do que pode ser muito difícil avaliar qualquer resultado. Meus amigos, um jogo horroroso, onde o Palmeiras empata com o fraquíssimo Noroeste. E teve até uma autocrítica do próprio Abel Ferreira, dizendo que ele escalou mal o time e que a culpa é dele mesmo. Eu se calhar vou fazer uma crítica a mim mesmo. Não foi os meninos, foi o treinador que não pôs os jogadores nas posições certas no início do jogo. Não dá pra treinar muita coisa não, é fase de treinamento, né? Os times estão treinando, alguns com pontos, outros jogando lá fora. Bora ver as falas aqui dos comentaristas e entender o porquê o Palmeiras foi tão mal nesse jogo. E também a parte que o Abel Ferreira se autocritica, cara, dizendo que escalou mal o time, poderia ter feito diferente, mas o ponto é, se é pra testar alguma coisa, que teste no Paulistão. Nisso eu não discordo de Abel Ferreira, mas que empatar com o Noroeste é muito feio, vamos convenhar. Bora ver o vídeo, ver as análises e depois a gente tira a nossa própria conclusão, beleza? Bora lá. Mais ou menos, boa tarde a todos. Como o Flávio estava dizendo, né? São jogos de pré-temporada, é um começo de campeonato. Esses jogos é até difícil falar, né? Que avaliação você vai fazer, que conclusão você pode tirar de um time, ou dos jogadores, até dos jovens que estão sendo lançados. É um começo, né? Tudo muito embrionário, né? E dessa vez, como o Piperno destacou, o calendário mais apertado, as coisas estão começando mais rapidamente, né? Os campeonatos começando mais cedo e times voltando de férias, com mudanças, sem contar com força máxima, reforços que ainda não se apresentaram em condições de jogar. Então, na verdade, um embrião do que pode ser muito difícil avaliar qualquer resultado ou tirar conclusões, digamos assim, mais avançadas. É só um começo, o início de tudo, e só acho desnecessário, assim, desvalorizar o jogador, né, do próprio clube. Acho isso um erro. Para a gente, para a imprensa, é ótimo. O técnico criticou o próprio jogador. Manchete, caça-clique, tudo, blá, blá. Não faz muito sentido, né? Você expor o jogador dessa maneira, acho eu, do ponto de vista do clube, né? Não faz muito sentido. Acho que é uma atitude que não é a mais adequada. Enfim, mas o Palmeiras hoje tem um treinador que ele tem, assim, muitos poderes, né? Você pode observar que a presidente do clube está mais preocupada agora. Ele tinha que se apresentar no fim de semana, se apresentou depois. Isso, na terça-feira, véspera do Paulistão. Não é problema meu, é problema deles, mas a presidente do Palmeiras andou mais preocupada em falar dos outros times que foram para os Estados Unidos do que sobre a apresentação do técnico do time dela. Deveria ser, creio eu, a prioridade do seu pensamento, mas enfim. Se calhar vou fazer uma crítica a mim mesmo. Não foi os meninos, foi o treinador que não pôs os jogadores nas posições certas no início do jogo. E eu sei o que é que eu fiz no início do jogo. Quando eu passei o Facundo para o lugar dele, as coisas melhoraram. Quando eu passei o Rómulo para o lado esquerdo, as coisas melhoraram. Foi isso que melhorou. Não foi os meninos. Os meninos sim, têm muita qualidade. O Thales, já disse no último jogo, o Thales é um jogador que neste momento é o nosso melhor centro avançado, o nosso centroavante, neste momento. O Lopes está com algumas dificuldades, são notórias, precisamos de mais dele, mais vontade. É verdade que teve ali um problema no nariz, está a voltar, isso nota-se, algumas debilidades. Estou em crer que a máscara ainda lhe atrapalha um bocadinho, quer naquilo que tem a ver com a parte técnica, mas precisamos de mais deles e precisamos que realmente que esta preparação em competição seja igual para todos, para depois escolherem aqueles que são os melhores, mas não posso negar que os moleques da base, e estamos sempre a falar, e eu falo, são jogadores do Palmeiras, né? Eu também já digo isso sempre aos jogadores que chegam cá em cima, quero que eles se sintam audazes e corajosos para tirar o lugar a qualquer um, ou pelo menos lutar pelo lugar, e se o demonstrarem, não tenho problema nenhum, como já fiz com vários, de meter uns em função dos outros, porque nós não precisamos só de 11, nós precisamos de 25 ou de 26, porque o ano é longo, há muita competição, há muitos jogos uns atrás dos outros, como vai ser este Paulista, e nós precisamos de todos. Tudo que o Cara, só um pitaco aqui antes de a gente passar pro próximo vídeo. Eu concordo com o Abel Ferreira no quesito de testar posições novas, mesmo que pareça loucura. Se é pra testar alguma coisa, que teste no Paulistão. O Paulistão tá aí pra isso, irmão. É pré-temporada, não tem jeito. Mas bora continuar. O Abel falou nesse trecho da coletiva dele, tá correto. Quer dizer, lá na Europa, com uma semana de pré-temporada, ninguém vai disputar uma competição oficial. Outra coisa,
ele fez experiências, como ele mesmo admite, algumas não deram certo, outras foram corrigidas aí para o segundo tempo. Ok, tá perfeito, né? Em começo de temporada, pré-temporada é para isso mesmo. Aí eu volto à questão do Flaco. Desnecessário é dizer que, enfim, esse cara não tá bem, tá devendo, o outro tá jogando melhor e tal. O Tales, a gente já falou aqui outro dia, é muito bom jogador. O Tales foi o artilheiro do Brasileiro Sub-20 que o Palmeiras venceu derrotando o Cruzeiro na final. É um jogador de qualidade. Da mesma forma que o Luigi, que tem uma outra característica, um jogador, né, mais de definição, um jogador fisicamente forte e tal. Mas são dois garotos em quem o Palmeiras certamente vai apostar muito, porque são dois jogadores de bom nível. Mas não é... Então, é importante, por exemplo, estrear o Benedetti, né, um jogador que certamente vai ser muito utilizado nessa temporada, até pela negociação do Vitor Reis, o Tales, o Luigi, esses garotos todos. Então, ele subiu 5, ele tirou 5 do time da Copinha, ou seja, o Palmeiras praticamente abriu mão de disputar o título, ou pelo menos em tese, desfalcou bastante o time da Copinha, mas a prioridade de fato é o time principal, até aí perfeito. Então tá tudo certo em relação a isso. Até o diagnóstico que ele fez em relação à estreia. E eu trabalhei na estreia do Palmeiras e no Santos e Mirassol, e para minha surpresa, os 2 jogos foram bons. Eu não estava esperando absolutamente nada e eu gostei dos 2 jogos. Mas assim, mesmo os 2 jogos tendo aspectos bastante positivos, eles não servem de referência para nada. Eles não são balizadores para aquilo que os 4 times envolvidos vão fazer ao longo da temporada. Eu acho que... Então, tá tudo certo o que aconteceu até aqui. O único ponto fora da curva foi a crítica desnecessária que o técnico do Palmeiras fez ao Flaco Lopes. É bom lembrar que o Flaco Lopes foi a contratação mais cara do Palmeiras. Não sei se alguma superou do Felipe Antes, ou talvez tenha superado. Agora o Paulinho. Agora quem? Agora, o Paulinho. O Paulinho ultrapassou. Exatamente. Então, e foi uma contratação indicada pelo Abel Ferreira, avalizada por ele, né? Então, ele deveria pensar antes, ver antes se esse jogador tem ou não tem esse sangue argentino. Eu acho que ele nasceu na Argentina, mas pode ser que não tenha nascido. O pai dele tenha feito uma visita até a Bolívia, até o Paraguai, e ele nasceu lá, mas eu acho que ele tem. De qualquer forma, ele deveria ter visto isso antes do Palmeiras gastar 15 milhões de dólares, que foi uma fortuna, um dinheiro impressionante. Eu acho o Flaco Lopes um bom jogador. Agora, não sei o comportamento dele, não sei se ele treina bem, se ele treina mal, eu não vejo treino do Palmeiras. Mas é um jogador que eu sempre achei que tivesse virtude. Aliás, quando o Flaco Lopes veio com um monte de bagulho que o Abel indicou, o único que eu falava que eu achava que podia dar retorno era o Flaco Lopes, desde o começo. Quando ele trouxe a Atuesta, quando ele trouxe Tabata, Merentiel e tal, eu falava, isso aí tudo é tranqueira. Mas o Flaco Lopes eu acho que é um jogador que pode ser bem aproveitado. Mas pelo jeito, todas aquelas indicações que ele fez, pelo que ele está dizendo, nenhuma serve, nem o Flaco Lopes. Foram indicações dele. E depois a Leila começou a segurar, porque nessa primeira safra, pelo menos pelo que a gente lembra, eram indicações do Abel que foram compradas rapidamente pelo Palmeiras. Aí no ano seguinte ele queria recomprar, falando, não, peraí, vamos começar a usar a base. Né? E aí ela segurou um pouquinho o ímpeto dele. Então, se o Flaco Lopes não serve, ele errou as 4, né? Porque ele indicou Merentiel, ele indicou Tabata, ele indicou Atuesta e indicou Flaco Lopes. Dos 4, para mim o Flaco Lopes é um jogador de boa condição. Mas se ele acha que não, então foi 100% de erro. Foi ele que contratou o jogador, foi ele que avalizou o jogador. Jogador caríssimo, e que você tem que minimamente saber se o cara tem pegada ou não tem pegada para jogar no time dele. Aí é uma questão de perfil de cada treinador. O treinador ele pode gostar de um jogador que toca mais na bola, que seja mais lento, que gosta mais do jogo mais curto, pode querer um jogador mais intenso. Aí é problema do treinador, cada um faz o seu trabalho de sua maneira. Mas é claro que o Abel, como indicou esse jogador, há de se convir que ele deveria imaginar o que esse jogador podia fazer ou não fazer. Mas, repito, não assisto o treino do Flaco Lopes, não sei se ele treinava do jeito que está treinando de outro. Eu acho que esse jogador, de todas as primeiras contratações do Abel, o único para mim que demonstrou virtudes para jogar no Palmeiras foi exatamente o Flaco Lopes. Ah, cara, eu vou ser sincero com você, eu acho muita frescura. Irmão, se o jogador tá devendo alguma... Eu acho que o Abel nem falou de maneira grosseira, não. Eu acho que a mídia esportiva que é muito fresca. Cara, o Mauro César, o tanto que ele mete o pau nos caras, irmão.
Agora reclamar que o Abel fez uma crítica ao seu próprio jogador, mas nem foi uma coisa absurda assim, só falou que o cara precisa melhorar e tal, pontos aqui, outros pontos ali. Irmão, se o treinador não puder criticar o próprio jogador, mesmo que seja em público ou não, tá lascado, ué. Eu, na minha opinião, quando o jogador vai mal numa partida, o jogador na entrevista coletiva ele tem que dar explicação. E ele tem que explicar, cara, igual ele mesmo fez, eu escalei mal alguns jogadores, mas tem jogadores aqui e outro ali que não foi bem. Ele exemplificou o Flaco Lopes. Mas essa é a minha opinião. E também, no lugar de testar jogadores em posições novas, testar formação de jogo, fazer qualquer tipo de teste é em pré-temporada ou início de temporada. Paulistão é o lugar perfeito pra isso, porque se der merda agora, perder no próximo jogo que seja, dá tempo de recuperar, entendeu? Pro restante do ano. Mas como eu disse, essa é a minha opinião. E eu não tô nem um pouco incomodado com esse empate contra o Noroeste. Lógico que eu queria que o Palmeiras vencesse e goleasse. Infelizmente não goleou, mas nem por isso eu já vou começar a cornetar o time logo agora, irmão. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal. Um abraço, avante palestra, fui!